Bom, pessoal, estamos aí, dia 4 sem falhas, e a partir de hoje eu decidi ler por mais tempo. Eu costumava ler por uma hora por dia, e a partir de hoje eu comecei a ler 1 hora e meia. Então a gente tem que aumentar o desafio, né? Porque o que está tranquilo deve ser dificultado sempre, né? Então comecei a ler um pouquinho mais, e no dia de hoje, como de praxe, eu comecei lendo a Bíblia, e nessa parte que eu estou eu tenho achado muito interessante porque nessa parte, né, eu tô lendo Marcos, tô do segundo pro terceiro capítulo, pro quarto. Eu tenho achado muito interessante porque ele faz várias reflexões, principalmente por meio de parábolas, né? Então, dentre as reflexões da leitura do dia de hoje, eu selecionei aqui o conteúdo que eu achei, pelo menos para mim, mais reflexivo, né? Eu anotei algumas dúvidas que eu tinha em relação a algumas palavras e tal. E aqui na Bíblia tem que, né, Jesus está como noivo, né? Algo nesse sentido, inclusive no culto, o pastor acabou já falando sobre isso, mas eu não me recordo claramente, assim, sabe? Então, aqui também fala a respeito de jejuar, né? Então, eu não me recordo quem, mas perguntaram para Jesus, né, por que as pessoas que estavam próximas dele não jejuavam, né? Porque ele estava com algumas pessoas. E, né, o que eu entendi? Eu entendi que, né, primeiro você deve, né, se converter, né, ter uma vida para Cristo, e a partir disso, né, que você tenha todas as searas da vida bem reguladas, bem, né, no caminho da retidão. A partir desse momento você começa a fazer coisas relacionadas com, inclusive, jejuar. Enfim, é isso que eu consegui entender. E também a diferença entre discípulo e apóstolo, porque discípulo é aquele que aprende, e apóstolo é aquele que é enviado. Então, discípulo é aquele que aprende, né, que tem uma pessoa, uma referência que passa esse conhecimento, né, que esse interlocutor. E apóstolo é aquele que é enviado. Então, é uma pessoa que tem um propósito que foi destinado, né, aquele por meio de Deus, vamos dizer assim. E daí eu anotei aqui o nome dos 12 apóstolos, e é isso. E aí, pessoal, para amarrar a ideia da Bíblia, que eu fiz uma. Eu até, eu até circulei aqui, né? Sublinhei a parábola do semeador, né? Que diz que. Eu vou até ler aqui, ó. Que assim, eu li aqui só para lembrar claramente, né? Mas que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, muitas das vezes procuram, só que assim como uma semente que às vezes é semeada numa terra que não é fértil, que não é capaz de fazer com que ela dê bons frutos em virtude de várias características relacionadas às particularidades do solo. Assim como uma pessoa que muitas das vezes ouve a palavra, mas às vezes não está preparada, ou não que não esteja preparada, mas que não dá importância, e às vezes ouve, dá importância, mas volta para a vida real, né, para o cotidiano, e acaba negligenciando o certo, né, o que deve ser feito. Então, né, o que eu pude extrair dessa parábola do semeador? Que, né, você deve ouvir a palavra, né, tem que ir na igreja, né, quem é evangélico vai ao culto, quem é católico vai à missa, e, né, você deve ouvir a palavra, deve refletir a respeito da palavra, né, deve meditar na palavra, né, que não lembro aonde que está na Bíblia, mas está na Bíblia que bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor. Então, você não deve simplesmente ler ou ouvir, e sim meditar a respeito, né? Tipo, entender a importância e internalizar as informações. E a partir disso, viver uma vida de retidão, né? Voltada para as coisas boas, né? Para as belezas da vida, e ter uma vida digna. E é isso, pessoal. Então tem até uma máxima que eu sempre falo, né? Que diz que você deve evangelizar o tempo todo e, se necessário, em última instância, com palavras. Então, primeiro importa aquilo que você faz, depois aquilo que você fala. Se existe uma coerência entre esses dois componentes, você é uma pessoa de coerência que tem uma vida voltada para aquilo que de fato importa. Então, né, finalizando aqui a Bíblia, eu, né, continuei lendo Mapas do Significado, do Jordan Peterson, e na parte que eu estou lendo do livro, né, esse livro particularmente para mim tem sido um desafio muito grande, principalmente agora que eu estou gravando esses vídeos, porque
É um livro truncado, denso, né? É um calhamaço desse tamanho. E na parte que eu tô lendo ele cita o Carl Gustav Jung, né? Que é o Carl Jung lá, que muitas pessoas conhecem e tal. E ele fala a respeito do fato de que esse Carl Jung, ele estuda o inconsciente coletivo. Ele dá alguns exemplos e tal. E no dia de hoje, né, eu fiquei muito nessa parte, né, tentando entender o que seria esse inconsciente coletivo, e no momento eu não consigo explicitar de forma clara para todos, né, então eu vou continuar lendo para tentar ter uma explicação um pouco mais refinada, beleza? E daí, o último e não menos importante, os trilhos anatômicos. E tem até uma parte aqui que eu acabei não falando no vídeo passado para não ficar muito longo, mas que eu já tinha lido e que daí eu revisei e daí li mais no dia de hoje. Então, né, para finalizar aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu coloquei aqui que o calcanhar, né, tá no livro, na verdade, né, eu só anotei para não esquecer, é a patela do tornozelo. Então, o calcanhar é a patela do tornozelo, assim como o pessoal fala, né, que o bíceps femoral é o bíceps da coxa e tal. Então, o nosso corpo ele é parecido, né, em várias partes, e várias partes se parecem, inclusive, né? Enfim. E, pessoal, daí eu fiz aqui algumas anotações, né, relacionada à LSP, que é a linha superficial posterior, que é a parte que eu estou estudando agora. E, basicamente, pessoal, o que eu pude observar e extrair da leitura de hoje? A leitura de hoje foi muito interessante porque ele, do pé, né, como eu gravei no vídeo passado, ele passa para panturrilha, né, para perna e para coxa. Lembrando que perna é a distância que fica entre o tornozelo, entre o malelo e o joelho, e coxa é entre o joelho e o quadril. Então, né, ele faz uma reflexão muito interessante que diz que, né, o gastrocnêmio é biarticular, a gente sabe, e os isquiotibiais também. Então, o isquiotibial cruza o quadril e o joelho, e o gastrocnêmio cruza o tornozelo e o joelho. Então, pelo fato do gastrocnêmio e dos isquiotibiais serem biarticulares, eles se cruzam no joelho e eles formam como se fosse um nó enquadrado, que é aquele nó, né, como se fosse a minha mão aqui, uma segurando a outra. Então, eles se entrelaçam e quando o joelho fica estendido, eles formam como se fosse essa trava, né? Esse nó, até anotei aqui, né, o termo certo seria, eles se vinculam, né? Então, quando o joelho estende, o gastrocnêmio ele está em volta dos isquiotibiais e eles formam né, como se fosse um nó enquadrado. E quando eles formam esse nó, né, quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho de flexibilidade para uma pessoa em específico, a gente sabe que com o joelho estendido é muito mais difícil fazer esse alongamento. No entanto, aqui no livro ele fala que fazer esse alongamento com o joelho estendido faz uma conexão com essa linha superficial posterior completa. E quando você flexiona levemente o joelho, você afrouxa esse nó, né? Assim como um nó enquadrado, quando você solta ele relaxa um pouquinho, ele desvincula, que fala. E quando ele desvincula, você consegue dar mais ênfase, vamos dizer assim, você consegue cortar essa linha superficial posterior e enfatizar uma parte específica. Você não trabalha o todo, né? Toda a linha superficial que vai do pé até a cabeça. Então, basicamente é isso, pessoal. Nos vemos amanhã e tamo junto.